Muito raramente aceitar um corte de salário na NBA acaba bem. Pense em quando James Harden aceitou um corte de salário para se juntar ao Philly na tentativa de ganhar o campeonato. Ele abriu mão de 15 milhões de dólares, mas mesmo assim eles não chegaram às finais da conferência. Ou quando Dirk Nowitzki aceitou um grande corte salarial para permanecer no Mavs, numa última e desesperada tentativa de conquistar outro título. Porém, eles usaram esse dinheiro adicional para contratar Chandler Parsons. Porém, em raros momentos, aceitar um corte de salário pode ser uma decisão estratégica. Para esses jogadores no vídeo, eles conseguiram o que queriam e mais. Como vão as coisas, pessoal? Meu nome é Andy Hoops e hoje vamos dar uma olhada em vários jogadores da NBA que aceitaram reduções salariais, mas que acabou valendo a pena e preparou-os para um futuro melhor de outras maneiras. Sem mais delongas, vamos começar. Jalen Brunson. Contratos como este são a base de qualquer franquia ou dinastia bem-sucedida. Como é importante para uma estrela como Jalen Brunson aceitar um desconto? Desconheço a lógica e o pensamento por trás da ação dele. Isso é um jogador de equipe. Quando essa manchete apareceu pela primeira vez, todos reagiram com o quê? Jalen Brunson está realmente deixando 113 milhões de dólares na mesa? Há algo que não sabemos? Então é isso que ele assinou. 4 anos, 156 milhões, o que lhe rende 39 milhões por ano. Porém, se ele aguardasse até 2025 com 7 temporadas na liga, seria elegível para uns 5 anos e 269 milhões. Uma diferença de 113 milhões de dólares. Apesar de não ser exatamente 113 milhões de dólares, é 4 anos em vez de 5. Assumindo que Brunson assine outro contrato similar depois, ele está abrindo mão de cerca de 50 a 52 milhões em salário garantido. Aproximadamente 13 milhões por ano que está deixando na mesa, o que ainda é astronômico. E sendo um armador pequeno que normalmente não tem grandes históricos de prolongar suas carreiras, Brunson fez a jogada segura e quis ser pago agora em vez de esperar, uma decisão que certamente ajuda toda a equipe também. Questionado sobre o assunto, Brunson ressaltou que muita coisa pode ocorrer em um ano. Todos aqui já viram muito acontecer em um ano quando os jogadores esperam. Vencer supera tudo o que faço sozinho. A decisão anterior de Brunson de assinar um contrato menor permitiu que ele obtivesse um grande pagamento, enquanto também beneficiava sua equipe. Com a perda de Isaiah Hartenstein e o novo contrato de OG Anunoby, Brunson sabia que esse era um sacrifício que ele tinha que fazer para manter os Knicks competitivos. Eles não podiam deixar Anunoby ir embora. Com o espaço extra, os Knicks assinaram com Anunoby por 5 anos e $212 milhões, um salário superior ao de Brunson. Isso não só ajudou os Knicks a construírem um time competitivo, mas também passou a mensagem de que, se o principal jogador aceita reduzir seu salário pelo bem da equipe, outros também deveriam fazê-lo. Mikal Bridges, adquirido pelos Knicks por várias escolhas de draft para se juntar a seus amigos de Vila Nova, disse estar disposto a aceitar uma redução salarial na renovação contratual. Para esta chance única na vida. Hoje, os jogadores, especialmente as superestrelas, quase sempre pegam o máximo de dinheiro que podem. Por que não? Eles devem ser pagos tanto quanto merecem. É tão raro ver um jogador do calibre de Brunson aceitar uma redução de salário tão grande. E os Knicks se beneficiarão por sua generosidade. Malik Monk. Em um cenário muito diferente, Malik Monk aceitou um corte de salário que acabaria rendendo dividendos para ele nos anos seguintes. Na off-season de 2021, os Hornets decidiram deixá-lo testar a agência livre e restrita. Como alguém que foi um recruta 5 estrelas no ensino médio, um dos prospectos mais prestigiosos de sua turma, Monk teve um início tumultuado em sua carreira na NBA. Os Hornets, que o recrutaram, não ofereceram um novo contrato, então ele teve que procurar em outro lugar. Apesar de receber ofertas na faixa de 5 a 6 milhões por ano, Monk estava realmente decepcionado com o baixo interesse das equipes. Mesmo as equipes interessadas não lhe ofereceram um papel significativo, apenas apostando em sua melhora. Isso o deixou se sentindo magoado e confuso, e em vez de aceitar essas ofertas mal feitas, ele decidiu aceitar a oferta mais baixa que lhe foi feita, um contrato miserável de 1 ano, de 1,8 milhão para jogar em Los Angeles.
Apesar de ofertas que pagariam de 3 a 4 vezes mais, Monk e seu agente concluíram que ir para Los Angeles seria a melhor forma de aumentar seu valor por diversos motivos. Primeiro, os Lakers tinham pouco talento no banco, então prometeram a Monk um tempo de jogo significativo para fornecer a faísca do sexto homem. Além disso, os Lakers são um grande mercado. Então, se ele jogar bem, ele será reconhecido em toda a liga. Não apenas por outras equipes da NBA, mas em termos de patrocínios, endossos. Ele poderia aumentar sua renda por outros meios. E, em terceiro lugar, ele pode jogar com LeBron, o que beneficiaria muito seu jogo dentro e fora da quadra. Para Monk, essa experiência de aprendizado foi uma oportunidade valiosa de fazer o possível para reacender sua carreira em declínio. Mas sob as luzes brilhantes com tantos olhos prestando atenção nele, Monk prosperou. Você quer falar sobre estar na zona, falar sobre sentir isso, e LeBron sabe disso. Sim, você sabe que LeBron sabe disso. Ele jogou o melhor basquete que já jogou. Recordes de carreira em todos os aspectos e finalmente mostrou ao mundo por que ele era um prospecto tão renomado em seu tempo. Nossa, os fãs dos Lakers esperavam que ele iniciasse no lugar de Russell Westbrook, que decepcionou bastante. Monk se tornou possivelmente o maior roubo de contrato em toda a liga, e ele utilizou essa passagem de um ano pelos Lakers como uma plataforma de lançamento para aumentar seu valor mais do que nunca. Após o término da temporada, ele recebeu várias ofertas e decidiu ficar na Califórnia, assinando com Sacramento. Monk transformou um contrato de um ano de 1.800.000 em um de 2 anos de 20 milhões, que se tornou um contrato de 4 anos de 78 milhões, assinado em junho de 2024. A decisão de Monk de aceitar um salário menor para se juntar aos Lakers foi uma escolha de alto risco. Ou seja, se ele falhasse sob os holofotes e sua carreira acabasse, não receberia mais pagamento. Mas este é um homem que abraça a fama e a usa como motivação para alimentar seu sucesso e redefinir a narrativa de sua carreira na NBA. A chegada de Kevin Durant ao Golden State foi marcada por negatividade, tanto que ele passou de o queridinho da NBA para o jogador mais odiado no basquete. Começando como ala, 2,06 metros do Texas, número 35, Kevin Durant. Todas as suas conquistas nos Warriors foram completamente descartadas, devido a essa única decisão que criou a equipe mais talentosa da história da liga. No entanto, o que é frequentemente ignorado é que Durant, na verdade, aceitou um corte de 10 milhões em seu salário, ganhando apenas 25 milhões por ano ao invés de 35 milhões, o que foi bastante significativo. Isso é como 1/3 do seu salário. Esse espaço extra permitiu que os Warriors renovassem os contratos de Andre Iguodala e Sean Livingston, ambos com muitos minutos de playoff, e ambos foram grandes contribuidores para a dinastia dos Warriors. Suas formações de small ball, sua formação da morte com Iggy como o armador e suas formações maiores que permitiam a Livingston postar e abusar de armadores menores foram ambos ajustes cruciais para dar a eles mais uma vantagem. Iggy começou como titular em 12 partidas nos playoffs de 2018. Mesmo com os Warriors sendo favoritos ao título, sem o 30% no salário de Durant, eles teriam que recorrer a um fraco elenco de agentes livres para completar sua rotação. Se eles tivessem perdido Iggy e Livingston, seriam perdas significativas. Teria sido muito difícil para eles ganhar o título, especialmente nos playoffs de 2018, com o quão perto chegaram de perder para os Rockets. Esta série foi até o jogo 7, então, com a menor margem de erro, os Warriors poderiam ter perdido, e a era Kevin Durant no Golden State não seria a mesma equipe dominante que conhecemos. Para um jogador tão realizado e condecorado como Kevin Durant, este enorme corte salarial foi incrivelmente caridoso. Ele não era obrigado a fazer isso. Ele não tinha nenhuma lealdade ao Golden State, já que tinha acabado de se juntar à equipe. Durant é alguém que muitos de nós criticamos por ser egoísta ao se juntar ao Golden State, porque ele queria um caminho fácil para o campeonato. Mas este corte de salário foi altruísta e mostrou que ele sempre colocou a equipe acima de si mesmo.
Não conheço muitos outros superastros de primeira linha que fariam uma coisa dessas, especialmente se juntando a uma nova equipe, mas você descobrirá mais tarde neste vídeo. Tim Duncan. Em termos de lealdade, Duncan é a antítese de Kevin Durant. Desde o começo, Tim Duncan sempre priorizou a equipe acima de tudo. Embora ele tenha ganhado muito dinheiro em seus primeiros contratos, isso logo mudaria. Em 2010, os Spurs já não eram mais a força dominante que já foram. Um elenco envelhecido e jogadores de apoio inadequados limitaram muito a capacidade deles de fazer trocas. No entanto, eles não eram mais bons o suficiente para vencer. Isso foi coroado por uma vergonhosa derrota nos playoffs de 2011, quando perderam na primeira rodada para a 8ª semente. Foi quando Tim Duncan fez o sacrifício final. Na temporada de 2011-12, ele ganhou 21 milhões de dólares. Na temporada de 2012-13, ele ganhou apenas 9 milhões e 600 mil dólares, mais de 50% de corte salarial. Os Spurs estavam, é claro, dispostos a dar a Duncan quanto dinheiro ele quisesse, mas, em vez disso, Duncan não se importava mais com o dinheiro. Ele queria outra chance no título e queria que os Spurs usassem esse espaço salarial extra para reformular seu elenco e contratar jogadores que pudessem ajudá-los a retornar ao lugar onde pertencem, no topo do mundo do basquete. Na temporada de 2012-13, Duncan foi nomeado para a primeira equipe All-NBA, segunda equipe All-Defense. No entanto, ele era apenas o quarto jogador mais bem pago de sua equipe, ganhando menos até que Steven Jackson. O corte salarial de Duncan foi exatamente o que os Spurs precisavam para se recuperar. Isso permitiu que eles renovassem os contratos de Boris Diaw, Thiago Splitter e, mais tarde, Danny Green para mantê-los satisfeitos e construir um novo núcleo de jogadores de apoio para jogar um novo estilo de basquete que não gira apenas em torno de Duncan. Os San Antonio Spurs, de 2013 e 2014, se tornaram o auge do basquete em equipe em sua forma mais bela, pois estabeleceram um novo plano de jogo para maximizar os talentos de todo o elenco. A habilidade dos seus jogadores para driblar, atirar e passar. A abnegação de Duncan em aceitar a redução salarial foi crucial para a construção da equipe, e os resultados são evidentes. Aparições consecutivas nas finais culminaram com um campeonato que inaugurou uma nova era em San Antonio. Decisões assim diferenciam Duncan da maioria das outras estrelas. Mesmo que seja justo ele pegar o máximo que merece, não há como os Spurs ganharem seu 5º campeonato. Agora vou mostrar uma lista dos maiores salários da temporada de novembro de 2010. O primeiro ano do Big Three do Miami Heat. Apesar de ser o melhor jogador da liga por quase todas as métricas, LeBron foi apenas o 22º jogador mais bem pago naquela temporada. Kenyon Martin e Peja Stojakovic, na última temporada antes de se aposentarem, ganharam mais dinheiro do que LeBron com 26 anos. Isso nem deveria ser possível. Isso aconteceu porque, quando o Big Three concordou em se unir, eles também aceitaram receber grandes cortes salariais para ajudar a equipe a cercá-los com melhores jogadores de apoio. Os cortes salariais permitiram que o Heat pagasse por veteranos experientes como Mike Miller, Shane Battier e Ray Allen, cujas habilidades complementam bem suas superestrelas. Os Hitless foram muito influentes. Eles revolucionaram o small ball de um modo que influenciou a NBA moderna. Uma equipe que contava com blitzes implacáveis, maximizando sua velocidade e atletismo para anular completamente as melhores ameaças ofensivas da NBA, enquanto ao mesmo tempo tornava tantos homens grandes obsoletos. Acima de tudo, foi a forma como a super equipe foi formada que a tornou única e que gerou ódio em todo o mundo. Os 3 jogadores trabalharam nos bastidores para montar o elenco desejado, planejando junto com a diretoria do Heat. Isso obrigou a liga a estabelecer novas regras sobre a agência livre e, posteriormente, punir jogadores e equipes que interferem no processo. As organizações passaram a receber multas vultosas por conversar com jogadores antes do início oficial da agência livre. A NBA iniciou um esforço para eliminar conversas de bastidores desse tipo.
E enquanto eles pegaram algumas pessoas em flagrante, a maioria delas escapou. Talvez os Redwoods tenham trazido à luz um problema que sempre estará presente. E talvez nunca seja resolvido. De qualquer forma, seus cortes salariais beneficiaram a franquia e seus próprios legados, pois eles conseguiram ganhar Steph Curry. Falei sobre o corte salarial de Kevin Durant com os Warriors, mas o verdadeiro corte que permitiu que estabelecessem sua dinastia foi o que Steph Curry fez na off-season de 2012. Estou sendo generoso ao chamar isso de corte salarial, pois não é exatamente um corte salarial no sentido usual. Nesse período, um jovem Steph Curry foi oferecido uma extensão de 4 anos por 44 milhões, apenas 11 milhões de dólares por ano. A baixa oferta se deve ao seu histórico instável de lesões. Curry havia jogado apenas 26 partidas na temporada anterior devido a problemas persistentes no tornozelo. Esse era um problema que se projetava para impactar sua mobilidade pelo resto de sua carreira, e isso foi bem antes dele se tornar uma superestrela. Os Warriors não queriam subestimá-lo, apenas acharam arriscado dar-lhe mais. Ele é um armador pequeno que depende de suas habilidades e arremessos. Lesões no tornozelo são as piores coisas que ele poderia ter e podem atrapalhá-lo pela vida toda. Embora fosse possível que Curry pudesse ter conseguido um contrato mais robusto se rejeitasse essa extensão e esperasse um ano depois, ele teria conseguido muito mais dinheiro, mas ele não quis correr o risco. Na maior das fortunas, Curry trabalhou incansavelmente para estabilizar seus problemas de tornozelo e ao longo desta extensão de 4 anos, ele se desenvolveu em um jogador mais valioso 2 vezes, levando o Golden State a se tornar a equipe mais dominante da década. Mais importante, Curry se tornou o jogador mais subvalorizado de toda a liga. Em sua lendária campanha de 2015-16 que o viu se tornar o primeiro jogador mais valioso unânime da história, Curry foi o 65º jogador mais bem pago da liga naquele ano, ganhando menos dinheiro que caras como Nicolas Batum e Derek Favors. Inferno, ele era o 5º atleta com o maior salário de seu time. Simplesmente ultrajante. Os Warriors pegaram um golpe de sorte único em uma geração. Com o contrato do Curry, eles conseguiram pagar e renovar com todo o núcleo principal pelo resto de seu auge. Essa dinastia não aconteceria sem o corte salarial do Curry, que, eu acho, não era realmente a intenção desde o início. Nada pode se comparar ao quanto os Warriors se beneficiaram de um único contrato subremunerado. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem se conseguem pensar em outras ocasiões em que um jogador aceitou um corte salarial que valeu a pena. Existem outros grandes cortes salariais que levaram à criação de uma dinastia? Enfim, como sempre, vejo vocês na próxima. Paz.